Leitura do livro Ave Luz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Serenidade. Um barco deslizava ao cair da tarde nas águas do lago de Genezaré. Dentro dele via-se, além do mestiço musculoso que se servia de 2 pás à afeição de remos, um homem de pequena estatura, envolto em profunda meditação, sem perceber a participação da natureza que tanto admirava, devido ao seu estado de emotividade espiritual naquele momento. Tal estado o levava a difíceis reajustes nos conceitos que esposara com a vivência de muitos anos como o imediato dos rabinos da Galileia e muita convivência com os de Jerusalém. Várias vezes ministrar ensinamentos nas sinagogas, inspirado nos escritos de Moisés, o chefe espiritual dos judeus. Tiago queria e deveria ser, mais tarde, um dos sacerdotes. No entanto, o destino lhe reservara outro apostolado mais propício, pois a vida nem sempre nos atende nas linhas das nossas aspirações, por não sabermos com exata medida o que mais nos convém. Tiago se debatia nas suas conversações mais amplas com os profitentes da fé que esposara desde o berço. Pela sinceridade, pela confiança nos apostolados que abraçara em nome do Pai Celestial, a fidelidade era o seu maior empenho dentro da comunidade espiritual. E enquanto os remos agitavam o barco em direção à praia, o filho de José estava de um certo modo agitado. No seu coração, o raciocínio o levava ao tribunal da consciência, acusando-o de traição à religião que o vira nascer. Não obstante, os sentimentos avançavam no meio do tumulto, dizendo que Jesus era o Cristo que havia de vir. E as deduções se debatiam no topo do seu volumoso crânio. Não fora Moisés o maior profeta de todos os tempos, que anunciara também a vinda do Messias? O homem de Deus tornava-se 2 dentro daquela humilde embarcação, dividido pela angustiosa dúvida. De qualquer forma, ele ia em direção à reunião memorável daquela noite. Sua atração por Jesus era de confundir todos os raciocínios. Perdeu naquele instante toda a serenidade que acreditava ter. Pelo menos, escapou-lhe todo o domínio emocional que a sua posição exigia, tornando-o um homem comum como não pretendia ser. Desce do barco quase sem perceber. Seus pés se afundam no tapete arenoso, deixando as marcas das sandálias simples que lhe serviam para as grandes caminhadas, sem esquecer o cajado que marcava a sua posição espiritual no reino do entendimento dos antigos pergaminhos. Tiago apressa o passo pela disciplina que a autoeducação lhe conferiu, querendo ser o primeiro a chegar como participante da assembleia. Porém, ele não percebe.
um personagem esguio e sorridente que estava a contemplar o lago majestoso que refletia os primeiros clarões da lua. A mão de João toca seu ombro de leve, saudando-o com benevolência. A paz seja contigo, Tiago. Tiago assusta-se, porém sem desequilíbrio, e reconhecendo o companheiro, responde: Que Deus te ilumine, meu irmão. Quais os ventos te trouxeram aqui, João? Este, ainda sorrindo, adianta: É a ânsia pela natureza, pois nela vejo e sinto o Criador com mais eficiência. Queria, antes de encontrarmos o Divino Mestre, preparar as minhas emoções para melhor interpretar a sua grandiosa fala. E escolhi este ambiente que tanto me fascina. E ainda mais, o Senhor me premiou com a tua figura. Sorriram juntos e, abraçados, sem palavras, agradecem a Deus. Em poucos instantes, João e Tiago avistam, adentrando o casarão, alguns discípulos e a figura majestosa do rabino incomparável da Galileia. Em seguida, os dois companheiros de Jesus também se assentam, pelo prazer de participar daquele convívio que seria inesquecível em seus corações. Ambiente sereno, onde o respeito se transmutava em alegria e esperança. Tiago, no silêncio, pede aos céus que lhe favoreçam a oportunidade de perguntar e que o diálogo lhe seja favorável, sem que o acanhamento ou mesmo a ignorância abafem o que lhe vai na alma. Sabia um pouco das leis, mas queria saber mais. Tinha fome de um entendimento mais vasto acerca da vida e das forças que nos dirigem na existência. O velho discípulo ostentava uma bagagem cultural apreciável. Conhecedor de várias línguas, dominava completamente o grego, pois a filosofia e o espiritualismo em geral alcançaram na Grécia alta posição em relação ao resto do cenário do mundo. Jesus, sentado, passa os seus olhos por toda a assembleia, parando de mansinho nos inquietos olhos de Tiago, como dizendo a ele: Fala, meu filho, fala. O que queres que eu ouça? E o antigo pregador das sinagogas descontrai seu coração, entendendo que chegara a vez de expor ao mestre suas dúvidas acerca da brandura. Levanta-se com deferência, a locução um pouco trêmula: Senhor, pode nos dizer alguma coisa sobre a serenidade? Às vezes ela se torna o clima do meu íntimo nas horas de afazeres espirituais e materiais. Todavia, em dado momento, é qual o peixe que seguramos nas mãos um tanto frouxas, escapulindo. Esse clima da alma deve ser trabalhado somente por dentro
ou o nosso orgulho não nos deixa receber as experiências dos outros? O que devo fazer para que a serenidade faça parte de mim, como meus olhos, meus pés, minhas mãos, minha cabeça, enfim, como todo o meu corpo? A expectativa era geral. Jesus ouviu pacientemente a pergunta, deu um tempo para que todos se acalmassem e expôs com interesse. Tiago, a serenidade de que queres ser portador é tesouro dos anjos que a receberam das mãos do tempo, pelos impulsos de milênios incontáveis, sob as bênçãos de Deus. Entretanto, esse tempo somente age quando abrimos nossos corações pela boa vontade, onde o esforço próprio nunca falta. E os milênios são como o calor divino que somente amadurece e harmoniza o universo interior quando nos dispomos a respeitar e a viver os princípios das leis que nos governam a todos. E as bênçãos de Deus são a execução da melodia celestial que se irradia pela vivência da serenidade imperturbável. Jesus parou por momentos para que todos respirassem serenamente aliviados. Para Tiago, que já vivia com altos conceitos filosóficos, não foi difícil degustar o manjar dos céus, que se fundamentavam na evolução das almas, tema que de leve sentia nas suas mais profundas deduções. No entanto, precisava de algo mais que lhe acalmasse o mundo mental. O mestre tornou a fitar Tiago e prosseguiu com desembaraço. Tiago, a mansuetude imperturbável no seio dos homens parece-nos muito difícil pela largueza de ignorância que ainda alimentam sob todos os aspectos da vida. Mas não é impossível de ser adquirida. No perpassar dos anos e séculos, sem que a interrupção do bem se faça, ela passa a fazer parte do teu corpo físico e espiritual. A lei te impõe uma condição, que cada dia coloques no teu alforje um grãozinho de areia de autoaprimoramento, de autoeducação, de amor sem descanso, de fé revestida de obras, para que no amanhã da eternidade possas sentir o nascimento dentro e fora de ti, da serenidade imperturbável. É importante, pois, que não te esqueças de que, desde quando deres os primeiros passos com sinceridade e confiança, começarás a viver e a sentir a felicidade oriunda dos primeiros raios da equidade espiritual. A bondade de Deus é tão grande que mandou a mensagem da salvação quase ao vivo, para que possas sentir a sua paternidade e acreditar no amor que se estenderá de uns aos outros.
O Divino Mestre cerra os lábios e parece meditar, envolvendo seu imponente corpo, via-se como um manto de luz, do qual partiam fragmentos em todas as direções. E ao tocar nos corpos dos discípulos, fosforeciam, alojando-se em seus corações. O Cristo, tranquilo e confiante, prossegue sem cansaço. Tiago, uma árvore para se manter de pé no solo que lhe dá a vida, estica suas raízes em todas as direções da terra, e os seus galhos obedecem ao mesmo esquema no ar, para que no centro se avolume seu corpo ciclópico com segurança. Pois assim é a serenidade de que falas e sobre a qual estamos dialogando. Não pode ser fruto somente de dentro de cada alma, como não deve ser escorço somente de fora. O que te garante a brandura inalterável nos escaninhos do teu ser é o amor de Deus, que parte de dentro de nós em busca da sua manifestação para fora e que vem de fora para que se manifeste dentro das criaturas. Enquanto somos tomados pela insegurança, qual árvore mirrada que não pode demonstrar seus frutos como valores por gratidão ao Criador que a adubou durante o seu crescimento. Se intentas que cresça a árvore da serenidade em ti, começa cultivando-a sem cansaço. Aduba os ideais elevados e trabalha pela paz tua e pela paz dos outros. Sê benevolente com o próximo e não esqueças a caridade onde passar. Serve sem interrogação e ama indistintamente. A voz de Jesus serenou em um ritmo de sinfonia. João e Tiago, que entraram juntos no casarão, saíram em conversação interminável acerca da lição da noite desenvolvida pelo Mestre. Os outros discípulos, empolgados de esperança, desenvolviam igualmente seus ideais para a pregação do Evangelho. E como por encanto, não viram mais naquela noite o Cristo. Ninguém comentou o fato, por já ser costume o Senhor se tornar invisível. Uma multidão incalculável tornava difícil a saída com naturalidade. As estrelas festejavam a madrugada como olhos de luz presenciando os fatos terrenos. Tiago, renovado nos conceitos da serenidade, como fruto da evolução, ergue as vistas para os astros e agradece a Deus pela oportunidade de aprender com Jesus. Que Jesus nos abençoe.